Saúde mental não tem a ver com a gente viver num estado constante de felicidade, de bem-estar, de segurança. Não, saúde mental é a gente visitar estados de desarticulação, de frustração, de angústia, elaborar isso e conseguir sair desse estado. Entrar em contato com as nossas fragilidades significa ser fraco. E não é. Freud tem uma frase ótima, ele fala assim, das suas vulnerabilidades virá sua força. Quanto mais a gente conhece sobre isso e entra em contato com isso, mais forte a gente se torna, no sentido de ter mais habilidade para lidar com as situações de frustração da vida. A gente quer ter só lado nobre, mas a gente tem muito lado pobre. Então a análise também faz a gente entrar em contato com as nossas pobrezas, com as nossas falhas. Elas existem. Sim. Mas como é que é a divisão do dinheiro? É igualzinho? Então vamos anotar? Tem gente que anota. Eu gastei tanto, você gastou tanto, você dá pra deixar um pouco mais solto. Você paga o que você tiver a fim de pagar, eu pago o que eu tiver a fim de pagar. Esse aspecto financeiro também ainda tá sendo construído, né? Muitas mulheres ainda têm a expectativa de serem cuidadas, mas muitas vezes não quer falar que quer, porque acha que isso é uma fraqueza. Olha a inversão. Coragem não é a gente não ter medo, que o corajoso é aquele que não tem medo, não. Coragem é a gente ir com medo mesmo. Além de psicóloga, psicanalista, doutora, ela é cliente Chex, olha que legal, né? Adorei, obrigada, que lindas. Fala galera, bem-vindos a mais um ChexCast. Hoje a gente tá começando o mês de março, o mês das mulheres. Vão ser 4 mulheres, a gente trouxe uma muito especial hoje. Aliás, a gente vai te receber como você merece ser recebida. Com flores. Ai, que lindo. Obrigada. Ana Gabriela. Adorei. Muito obrigado por receber, né, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Prazer. A Ana, né, além de psicóloga, psicanalista, doutora, ela é cliente Chex, olha que legal. Exatamente. Né? Influenciadora digital, a Ana é um pouco de tudo aí. Obrigado de coração por aceitar, por estar aqui com a gente, por toda a nossa parceria já de alguns anos. Obrigada a vocês, né? É um prazer estar aqui. E a gente tem muita coisa legal para falar, porque tá todo mundo meio, né, num momento, acho que de vida, de expectativa aqui diferente. A gente precisa falar da saúde psíquica das pessoas, no trabalho, na vida pessoal, que é muito importante para a nossa evolução. E tinha que ser você aqui, para a gente começar esse mês de março diferente, bacana, com bastante informação interessante para o nosso público. Obrigada. Obrigado. Conta pra gente, quem é a Ana? Bom, eu sou psicóloga, sou formada na PUC, tenho uma jornada aí na psicologia, fui fazer mestrado e doutorado em educação, depois fui fazer formação em psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise, então tem uma jornada dentro da psicologia, seja na educação, seja em consultório. Fora isso, sou casada, tenho 2 cachorros, e é isso. E a influenciadora digital começou quando nessa jornada? Faz uns 4 anos, mais ou menos. Que eu decidi, eu dava aula, aí eu parei de dar aula, e eu adoro dar aula. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer para levar informação, porque eu gosto muito disso, de trocar informações, de produzir conhecimento, e aí me veio a ideia de fazer um canal de Instagram, onde a gente pudesse falar sobre essa temática da psicologia, e agora mais especificamente sobre a psicanálise. E é muito legal, porque eu tanto falo sobre temas variados de psicanálise, como as pessoas sugerem temas também pra gente conversar, participam. Essa interação é maravilhosa. Essa interação é maravilhosa. E é o que eu mais curto no canal, é essa interação. Sentir que as pessoas estão ouvindo o que eu tô dizendo e ao mesmo tempo estão falando sobre as situações delas, estão contribuindo também. É claro que é diferente de estar em sala, né? Mas a perspectiva de atingir muito mais gente também pelo canal digital também é bacana. Exato, né? exato. E hater, já teve, não? Não. Não? Nunca? Nunca. Eu já tive alguns. Você teve? As nossas páginas são recentes também, né? Sei. Tem 2 anos, acho Tem. que. Um ano a gente abriu. Daí. 1 ano e meio. Quase 2 anos que a gente abriu as redes. Porque a gente ficava também naquela, mas pra quê, né? A gente tava falando com a Juliana antes ali. E... o Instagram é só pra você ver
o que as pessoas estão fazendo, ou besteira. Não, tem bastante coisa interessante, tem bastante material legal, e dá pra gente levar também bastante informação. É que a gente tem esse preconceito, porque, infelizmente, né, e isso acontece. No Brasil, a gente sabe que viraliza ou divulga-se muito mais desinformação do que informação consistente. Uma vez, até eu dei uma entrevista pra Globo. E aí o repórter saiu daqui e falou, pô, a gente tem um papo legal aqui. Aí você vai lá, a gente coloca no G1 a nossa entrevista, aí tem, sei lá, 10 mil visualizações. Aí do lado tá Graciano Barbosa comeu uma coxinha, tem 20 milhões de visualizações. É assim. Enfim, acontece. Mas vamos lá, a gente consegue levar informação legal, por que não? Exato, né? vamos Por que levar. não ter essa troca também com o público, que é bem legal. O pessoal escreve bastante, pergunta, dá ideia, isso aí. E o Checkscast nasceu porque a gente gosta de conversar com as pessoas, a gente gosta de trazer informação, de aprender, né? A gente tem que aprender todos os dias. Cada convidado que chega aqui é um aprendizado absurdo que a gente tem, então... Não, é muito legal, que é até o que a gente estava falando antes, que vocês tratam de temas variados, né? Sim. Então, isso é muito rico, a gente falar sobre vários temas. De certa forma, se conectam, né, com o que a gente quer fazer, assim. Apesar de serem temas variados, pessoas de várias áreas diferentes que... à primeira vista não tem muito a ver com o nosso negócio ou com o objetivo do empreendedorismo, tem uma conexão, falar sobre superação, falar sobre outros assuntos que acabam levando, né? A gente fala da vida, na verdade, né? E isso acaba impactando e tem alguma relação com o que a gente quer levar de informação para o público, né? Sim. Bom, deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores, né? Porque a gente tem muito carinho por eles, a gente precisa falar. Para quem não conhece, né, o Minotauro Energy Drink, melhor energético que você pode tomar na sua vida. E assim, em breve, acho que as próximas semanas, vocês vão ter uma surpresa aí. Vou falar porque assim, já está divulgado, na verdade, eles estão mudando toda a identidade visual, vão chegar a novos sabores, inclusive todos os sabores que tem vão ter 0 agora também, e eles vão vir aqui fazer o lançamento, hein? Fica anotado aí, vão vir os dois aqui. E também Cinemark Empresas. Você sabia que Cinemark você pode alugar uma sala de cinema para fazer um evento, uma palestra? Não sabia. Um aniversário? Que demais, não sei se dá para fazer dos cachorros, mas... mas dá para fazer. O Fábio já fez dos filhos dele. Já. Muito legal. Obrigado então aos nossos patrocinadores. Vamos lá. Ana, a gente está num momento, né, das nossas vidas, assim, que a gente está com uma quantidade de informação absurda, né? A gente tem aí as inteligência artificial que trazem pra gente, né, muita informação. Eu tenho um filho de 14 anos e até esses dias eu estava discutindo com ele, porque assim, essa geração ele tem uma quantidade de informação muito grande. Como é que a gente lida com tudo isso e como é que a gente consegue organizar para que a gente não seja feito de... sei lá, não seja enganado, né? Porque até no caso dele, por exemplo, ele falou assim, não, eu vou ser advogado, mas eu já sei tudo de direito. Eu falei, Fábio, mas peraí, você tem 14 anos, como é que você sabe tudo de direito? Você pega um cara que tem 50 anos de experiência, ele não sabe tudo. Então assim, eles já acham que sabem. É igual o cara que chega no médico, né? Já tem o diagnóstico. Já tem o diagnóstico, né? Joga lá, já sabe. No Google, já olhei no Google. O Google falou que eu tenho isso. Exato. Só vim aqui pra confirmar, só. Ou pra pedir um remédio, né? Eu já sei qual é o remédio que você vai me passar. Então, a gente vive um momento que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, que é do excesso, né? Então, é o excesso de informações, o excesso de demandas. Em relação ao excesso de informações, acho que isso tem muito a ver com as redes sociais, que é uma coisa boa, porque a rede social, como a gente estava falando aqui, ela pode ser instrutiva, né? Pode ser um espaço de informação, de aquisição de conhecimento, mas a gente precisa tomar cuidado, porque esse excesso, muitas vezes, além de ser exaustivo, faz com que aconteça o que você está dizendo. A gente fica na superficialidade, a gente não se aprofunda. Tem uma diferença entre o acúmulo de informações e você internalizar a informação. Internalizar a informação significa você poder elaborar o que você está vendo, você ter um senso crítico sobre o que você está vendo, né? Você estava falando do teu filho. Acho que faz parte também do papel dos pais, da família, no caso das crianças e dos adolescentes, não só filtrarem o que eles estão vendo, como conversar junto, né? Saber o que está acontecendo ali, o que eles estão vendo e poder conversar, ajudar a pensar e ajudar a pensar. Acho que quando a gente fica no excesso da informação, o perigo é a gente ir perdendo a capacidade de pensar sobre aquilo que a gente está vendo e de viver a experiência, né? E como é que você faz, por exemplo, para não minar, né, a
a força de um adolescente, nesse caso, por exemplo, né? Que a minha primeira reação seria o quê? Chegar pra ele, cala a boca, você não sabe nada, ele fala besteira, né? E aí você vai drenando, eventualmente, ali a energia dele que ele estaria empenhando naquilo e achando que ele... desestimulando ele, Como é que a gente faz nesse sentido? Eu vou te contar até como é que eu lidei com essa situação, mas eu queria saber como é que você orienta. Então, eu acho que a questão é você conseguir conversar com esse adolescente. Ele chega dizendo que ele sabe de tudo e parece que não querendo muitas vezes ser questionado, né? Sim. E eu acho que é importante questionar, mostrar outros pontos de vista, não diminuindo o que ele está trazendo, não falando que está errado o que ele está trazendo, mas acho que desenvolver o senso crítico implica em ajudar o adolescente a pensar. Então, trazer outros pontos de vista e sem embate de forças. Eu acho que o mais legal é isso, não ter um embate de forças. Eu sei e você não sabe. Eu, do alto da minha experiência, sei e você não sabe de nada porque você é muito jovem. Ele, né? Você está diminuindo ele. Então, é uma geração que é diferente da nossa, porque a gente não tinha esse excesso de informações que eles têm, né? Porque na nossa época não tinha rede social. Então, naturalmente, isso vai acontecer, deles terem essas informações, mas acho que questionar é muito legal. E ver se é possível a conversa, o diálogo. A gente tem essa, né? Eu, pelo menos, tenho esse primeiro ímpeto de chegar e falar assim, cala a boca, né? Ele chegou, esses dias ele veio e falou assim, eu já decidi, eu já tenho meus sócios, a gente vai abrir um escritório de advocacia. Eu falei assim, mas daqui 10 anos, né? Não, pai, a gente vai abrir agora. Já tenho 3 sócios, um vai cuidar do marketing, outro vai cuidar das redes sociais, outro vai cuidar do financeiro, e eu vou cuidar da parte, né? Já tá tudo certo. Do direito. Eu falei assim, filho, mas você ainda não é advogado, né? Você tá no primeiro colegial, você tá começando o primeiro colegial. Não, mas eu já tenho um bom conhecimento, vai dar tudo certo. Mas eu falei, mas não é um projeto para o futuro? Não, é para agora. Aí a primeira, né, o ímpeto que eu falei era chegar e falar assim, pô, você tá falando besteira, né? Para com isso, esquece isso. Aí eu falei, não, como é que eu vou levar essa conversa? Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, eu falei, filho, eu tenho algumas questões que vocês precisam pensar, posso ajudar eventualmente você a pensar em possibilidades. Vamos lá, para você ter um escritório de advocacia, tem umas questões legais, independente do seu conhecimento, que vão travar esse processo. Por quê? Porque o advogado ele precisa ser formado, ele precisa ter OAB. Então, fatalmente, você vai ter que terminar o colégio, vai ter que fazer a faculdade para poder ser um sócio do escritório de advocacia. Ele tem isso? Eu falei, tem. Né? A lei não vai permitir que você seja advogado antes disso. Agora, e se vocês abrissem, por exemplo, uma empresa que presta serviços de tecnologia voltado ao serviço jurídico ou para escritórios de advocacia com base em inteligência artificial? Aí você tem uma empresa que presta serviços de certa forma jurídica, eventualmente você contrata o advogado para as questões técnicas, só que vocês têm uma empresa de tecnologia, não seria uma possibilidade, sabe? Tentei direcionar, não minar, né, a ideia, mas direcionar. Mas você trouxe elementos para ele pensar, sim. Né? Você questionou de uma certa forma essa certeza que ele estava. E aí tentei trazer ele para pensar junto, né, nessa ideia. E aí ele saiu dali, tipo, muito empolgado. Ele falou, pai, isso foi incrível, eu vou levar para os meus sócios. Aí no dia seguinte ele levou para os meninos lá na escola e tal, e falou, pô, não, é isso mesmo, a gente vai montar isso. Mas é falei, isso, agora você já consegue ir fazendo, né? Uma empresa de tecnologia vocês já podem ir fazendo, com 14, 15 anos. E aí eles mudaram, mas é difícil, né? Porque a gente estava falando antes de começar a gravar da conversa com a Heloísa Capelas, que a gente fica naquele conflito, porque lá atrás, fatalmente, meu pai e minha mãe iam falar, cala a boca que você tá falando merda. Exato. Vai fazer alguma coisa de útil, vai fazer alguma coisa de útil, vai lavar a louça. Exato. Mas esse jeito impositivo, né, do cala a boca, que desqualifica o que o adolescente tem a dizer, não é contributivo. Você vê o que você fez, como foi contributivo, como ajudou a ter novas ideias, a pensar, a ver que a coisa não é tão a curto prazo, que é mais a longo prazo. É interessante, né, porque na sociedade que a gente vive hoje, nesse momento nosso, cultural, histórico, é exigido tanto ter muitas informações, a gente é demandado a isso, né, a lidar com esse excesso de informações, como a ser tudo muito rápido, né, as decisões serem rápidas e serem inquestionáveis. A gente está menos tolerante, eu tenho a impressão, a dúvidas, às incertezas. A gente precisa decidir logo. Né, que é o que ele estava falando. Não, já está tudo decidido. Já está tudo decidido, não, já está tudo certo. Mas isso não é só para os adolescentes, vale para a gente também. A gente está sendo muito demandado a tomar decisões muito rápidas, sem pensar, e a tolerar pouco a dúvida. E assim, eu sinto que, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes, eu sinto que
essa geração também, eles têm uma necessidade de ter sucesso muito rápido, né? Por isso a ansiedade. Então, por isso eles têm que decidir rápido, porque a gente vê aqui casos, né, de molecada de 18, 19 anos achando que, como não construiu nada até os 20, eles fracassaram na vida. É isso mesmo. Primeiro milhão até os 20, eu sou fracassado. E tem uma idealização também do que é o sucesso. Muitas vezes eles acreditam que o sucesso tem a ver com isso, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro muito rápido, mas não é só isso. É achar uma profissão que dê muito prazer. Sim. E um prazer assim, que seja um bliss, que seja uma coisa... O tempo todo, o tempo inteiro, que não tenha oscilações e que eu vá me encontrar ali para o resto da vida. Né? Também, essa é uma questão que a gente precisa cuidar, né, com as crianças e com os adolescentes. Você acha que hoje a gente tem mais dificuldade de passar ou de permitir que eles tenham frustrações? Acho. E isso impacta nesse sentido? Acho que os pais, de alguma forma, talvez por estarem trabalhando mais, estarem envolvidos mais nas suas atividades, de alguma forma se sentem mais culpados. E aí tem essa dificuldade de frustrar o filho. Tem uma confusão entre amor e atender tudo que o filho quer. E amor não é atender a tudo que o filho quer, a tudo que o filho demanda. Outro dia eu estava andando pela rua e uma mãe falava assim para uma criança de 3 anos: você quer passar na loja de brinquedos? Não estava sendo o desejo da criança. A criança não estava pedindo para comprar um brinquedo. E ainda que tivesse, é algo da gente pensar, será que é hora de dar um brinquedo? Será que é dia de dar um brinquedo, né? Mas ele não estava pedindo. E essa mãe estava oferecendo para ele passar na loja de brinquedos. Então, lidar, na verdade, o frustrar o filho tem a ver com deixá-lo viver a falta. E aí a gente precisa acreditar que o viver a falta é bom. Por que é bom? Porque é a falta que constrói desejo. Se a criança e o adolescente têm tudo, não tem desejo. É difícil, né? E como é que a gente recupera isso? Vamos supor uma criança, né, já virou um adulto e teve uma infância toda pautada numa base de facilidades. Como é que a gente reorganiza mentalmente essa pessoa? Então, é difícil, né? Porque assim, ela vai ter uma expectativa de que a vida seja como era lá em casa. Entregar tudo para ela. De que a vida entregue tudo. Então, como assim esse trabalho não está sendo tão legal? Como assim essa faculdade não está tendo todas as disciplinas que eu queria ter? Né? Tem então, disciplina chata, né? Tem disciplina chata, no trabalho meu chefe não necessariamente fica aqui falando que eu sou o máximo. A minha mãe falava e meu pai que eu era o máximo e o meu chefe não fala. Então, é difícil mesmo. Então, numa sessão de... Quando se há a busca da terapia, da análise, essa é uma das coisas que precisa ser trabalhada, no sentido desse adolescente ou desse jovem, e vendo que aquilo que ele viveu na casa dele não é a vida. Que a vida é diferente daquilo. Tem uma tendência também deles se acharem muito especiais. Porque como em casa são muito atendidos, é assim, eu sou único... E eu sou muito especial. E aí tem uma expectativa de quando se vai para a vida, para o mercado de trabalho, para a faculdade, de que se seja considerado dessa forma também, único e especial. Na verdade, a gente tem esse desejo, né? De ser único e muito especial. E aí, num trabalho de análise... Você está me perguntando como é que se faz. Num trabalho de análise, vai se mostrando que a gente, infelizmente, não é único, que a gente não é tão especial como a gente imagina. Você é especial, mas... Pode ser gostado, claro, mas não tem esse caráter de tão especial o tempo inteiro que a gente imagina, né? E nesses casos de tratar adolescente, não seria o caso também de tratar os pais, de certa forma? Porque... Sim, sem dúvida. No geral, acho que é até mais importante, não é? Sim, tem casos, inclusive, que não se trata mais a criança. Chama-se já a família com a criança. E aí a análise é conduzida dessa forma, de modo familiar, porque se vê que é muito mais efetivo, e eu não estou falando em todos os casos, mas tem muitas situações em que se vê que é muito mais efetivo já fazer uma análise com a família inteira do que só com a criança ou só com o adolescente, porque se trata a dinâmica das relações, porque muitas vezes a questão da criança ou do adolescente está relacionada a essa dinâmica da relação familiar.
Então, aí na análise se pensa sobre essa dinâmica. No lugar que o adolescente está entrando, ali no lugar que os pais o estão colocando. Muitas vezes também o adolescente e a criança carregam muitas expectativas dos pais, o desejo de que o pai ou a mãe tem, de que ele seja o que o pai e a mãe não foram, né? Então, tudo isso é dito, é explicitado numa análise. Bom, a gente está no mês das mulheres, vamos falar um pouco das mulheres. Você acha que tem algum impacto, por exemplo, a questão, né, da equidade, da igualdade de direitos, né, que a mulher há muitos anos vem lutando para que se tenha, e hoje ela tem uma atribuição, no fim, não é 50-50, né, tipo 80-20, muitas vezes, porque a mulher ela tem que trabalhar, né, e muitas vezes ela se sente culpada por isso e leva esse tipo de situação para o filho. Ela tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa colaboradora, funcionária, empresária, o que quer que seja. Tem que estar bonita. É uma cobrança sem fim. É uma cobrança excessiva, né? Então, e como é que tá a cabeça da mulherada com tudo isso? Pois é, se a gente for pensar, num espaço relativamente curto de tempo, houve uma mudança significativa no papel da mulher, né? No papel social da mulher. Então, a mulher, ela passou a votar no Brasil em 32. Até então, ela não participava da vida política e as atribuições dela eram exclusivamente o cuidado de casa e da família. E na relação com o homem, ela era considerada quase que uma propriedade do homem. Né? Então, ele que decidia se ela podia sair de casa, se não podia, o que podia fazer. Então, tinha um papel de submissão da mulher ali, social e ao homem. Isso mudou bastante. Ainda tem coisas para serem mudadas, mas isso já mudou muito, né? Só que o que a gente vê é que muitas conquistas foram muito boas, no sentido de a mulher poder ir para o mercado de trabalho, se tornar independente, ela passou a poder se separar, porque antes, se era dependente, não tinha como se separar, né? Ela passou a se desenvolver mais em termos de educação, de como profissional, mas ao mesmo tempo, então isso é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo, ela paga, ou muitas mulheres pagam um preço relacionado a isso, porque algumas coisas ainda não mudaram. Então, por exemplo, você vê em algumas empresas ainda mulheres competentes ocupando o mesmo cargo que um homem e ganhando menos que um homem. Ou tendo menos poder de fala que um homem, ou sendo menos considerada ali no que ela está propondo do que um homem. Eu acho que isso vem mudando, mas a gente ainda vê isso, né? A outra coisa é que também existe um excesso de demanda dessa mulher, porque ela começou a ocupar um lugar importante no mercado de trabalho, algumas inclusive são provedoras, né? Então houve essa mudança, mas ainda é esperado socialmente que ela cuide dos filhos, como você falou, que ela saiba tudo que está acontecendo em casa. Ela precisa ser uma boa mãe. É isso que eu ia comentar. Ela ganhou direitos, obrigações vieram com esses direitos, mas as obrigações antigas ficaram, né? Então, assim... E fora a questão com o corpo. Então, precisa ser magra, precisa fazer atividade física, precisa ser bonita, não pode envelhecer, tem né, uma tentativa de segurar o envelhecimento. Então, esse excesso todo de demandas, que é social, muitas vezes é internalizado e passa a ser uma cobrança da mulher, uma autocobrança, e aí ela fica num estado de infelicidade, de insatisfação com ela mesma, de estresse muito grande, e aí que começam a acontecer outras coisas, crises de ansiedade, né, burnout no trabalho. Então é isso que eu vejo em relação ao papel da mulher hoje. Vou aproveitar o gancho aí para falar, porque a gente já teve essa discussão com algumas pessoas, com alguns especialistas. Você falou do burnout no trabalho, porém a gente estava falando de uma cobrança, né, como um todo, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto, sei lá, se cuidar e tudo mais. O burnout, você acha que ele é atribuído especificamente ao trabalho ou não? É um acho mix que a definição, não sou eu que acho, a definição do burnout é de algo que acontece especificamente na relação de trabalho, no ambiente de trabalho, na verdade. E o que é o burnout? O burnout é um colapso. É um colapso tanto intelectual, um colapso cognitivo, como um colapso emocional. Uma crise mesmo de burnout, uma pessoa que era muito inteligente, ela
perde a capacidade de pensar como ela pensava antes, de entender as situações, ela fica muito deprimida, ela se isola, ela não vê mais sentido na vida. Agora, é interessante, porque assim, o burnout, ao mesmo tempo que é algo grave, no sentido de que é algo que precisa ser cuidado, e as empresas hoje têm cuidado mais, né? Porque teve uma mudança no modo também, acho que desde principalmente a pandemia, no modo como a gente pensa na saúde mental, na saúde psíquica, e isso está presente nas empresas, em que elas estão mais atentas para isso. O burnout, então, ele é algo importante, grave, que precisa ser cuidado, mas ele também pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade para aquela pessoa pensar no modo como ela estava levando a vida dela. Então, no geral, quem tem burnout é uma pessoa que se cobra excessivamente, né? E acho que tem uma coisa mais importante até que isso. Ela perde o prazer do que ela faz, pelo que ela faz. Então, é tanta cobrança, é tanto desejo de desempenho, é tanto achar que não está entregando o que precisa entregar e achar que está menos do que deveria estar, que ela perde o prazer. Às vezes, ela até tinha prazer com o que ela fazia, mas ela perdeu. Entendi. E você acha que o restante tem impacto? Porque eu até fiz essa pergunta, eu fui num treinamento de neurociência no final do ano, agora acho que em dezembro. E um psiquiatra fez uma apresentação e ele justamente falou que o burnout ele é especificamente atribuído às questões ao ambiente de trabalho. E aí depois alguém tem a pergunta, eu falei, eu tenho, né? Porque assim, eu vivenciei muitos casos de burnout, né? Até aqui, com colegas ou amigos e tudo mais. E no geral, né, eu tenho a percepção, e é legal isso, porque assim, cada um tem um ponto de vista sobre o tema. Mas eu tenho uma questão de que, assim, tem essa cobrança, tem a questão vinculada ao trabalho, mas como você está vivendo a sua vida pessoal naquele momento também tem um impacto significativo. Sim. Né, para você eventualmente entrar numa crise ou não. Então, não, sem dúvida. Mas a pessoa que chega a esse ponto de ter um burnout, o modo como ela está vivendo as relações pessoais dela, geralmente é de muita distância, porque ela está numa cobrança tão grande de desempenho, né? E seja desempenho profissional, é que a gente está falando especificamente do ambiente de trabalho nesse caso, mas assim, numa cobrança tão grande de desempenho em relação às atividades que ela faz, e a ser melhor, e se achando menos, todo, né? Que ela se distancia das atividades dela. E tem níveis de burnout? Eu, assim, não nada descrito, mas sim, tem níveis de burnout. Não dá pra fazer, né, como é que chama? Porque um cada exame, pessoa, né? Você tá com 30% de burnout. Não tem isso. Você tá quase lá. Na vida emocional não tem isso. Então, tem pessoas que tem um estado muito grave, né? Que tem esse colapso mesmo, trava, e que precisa tomar antidepressivo de uma forma intensa, ali, muito cuidada de perto por um psiquiatra e fazer análise, porque a pessoa para, ela não consegue mais sair de casa, ela não consegue mais trabalhar, ela fica extremamente ansiosa, ela não consegue mais dormir direito, então entra em modo de parada mesmo, de pane, né? E tem a pessoa que ela começa com uma crise de ansiedade. Então, ela vai intensificando essa crise de ansiedade, mas ela não chega a esse colapso. O que eu percebo é que quanto antes a pessoa começar a ouvir os seus sinais e a cuidar disso, melhor, evita que se chegue lá na frente. Quem insiste, né, pode chegar ao que a gente está chamando aqui de um colapso. Tá, que é o colapso mesmo. E isso vale para tudo, não é só para o burnout. É para depressão, é para crise de pânico, para crise de ansiedade. Aliás, acho que uma coisa talvez importante da gente falar é que antes, né, a gente negligenciava muito a nossa saúde mental e a nossa vida emocional. Não se falava quase sobre isso. Sim. Se falava, aliás, que era frescura. Né? Imagina a crise do pânico 30 anos atrás. Né? Era frescura. Doido, né? E acho que depois da pandemia, a gente começou a cuidar mais, né? Porque mais informações começaram a ser veiculadas sobre isso. E aí a gente está vendo a importância da gente cuidar preventivamente, inclusive, da saúde mental. Como a gente faz com a física, né? É que é muito difícil a pessoa se autodiagnosticar com isso, né? De ver sinais, na verdade. E ainda tem um pouco de preconceito com
terapia. Tem, ainda tem. Era mais, Então, né, antes terapia era para louco. Era Sim. pra louco, é. Agora a gente já considera que terapia é uma coisa importante, mas ainda Sim. tem, sim. Por isso que é muito difícil, né? Porque ainda tem muito preconceito, é muito difícil da pessoa, ela própria perceber os sinais, né? É. Normalmente quem Vocês acham percebe que sinais tem ainda antes muito é quem... preconceito? Eu acho que tem, mas não tanto mais em relação a ser louco. É, Uhum. Eu isso que acho eu ia falar. que tem no sentido de ser fraco. É, Não, eu tá. consigo sozinho. Eu não preciso de alguém. Exato. Porque não se sabe exatamente ainda direito o que é um processo de análise, um processo terapêutico. Se imagina muitas vezes que o terapeuta é aquele que vai te julgar, falar o que você está fazendo de errado, ou que vai falar o que você deve fazer. E a análise não é Não é nenhuma assim. dessas duas coisas, né? É um processo de autoconhecimento. Então, a pessoa se sente enfraquecida. Por isso que ela não quer buscar. Eu acho que tem muito preconceito ainda e eu concordo. Acho que mudou um pouco o viés aí, né? As pessoas não veem mais a terapia como é coisa de louco, mas é coisa de gente fraca. Eu sei, assim, minha filha trata da depressão desde os 8 anos de idade, tá com 20 hoje. E quando falo da terapia que ela faz desde de criança e tudo, o que eu ouço muito é isso e o que eu vejo muito é as pessoas demonstrarem dó. Por isso que eu acho que mudou. As pessoas olham a terapia ou... Faz terapia, ai, coitada. Coitada, exato, porque tá faltando... alguma nasceu condição com mental alguma... como fraqueza. Nasceu Exato. com alguma inabilidade, Exatamente. faltando alguma coisa, Mas precisa ir ainda lá tem na muito terapia. preconceito com É. isso ainda. Eu acho que as pessoas ainda têm, De sei lá, forma diferente hoje. as mais velhas, né? Acho que tem mais não sei se é preconceito ou uma vergonha, né? Então, mas Por é conta- engraçado. Porque ouviu lá atrás, né? Que era ou doido. Mas ou... aí que tá engraçado. É que tá o engraçado. Não é de pessoas mais velhas. Isso que é... Dos novos? Eu ainda Você tem vejo ouvido dos isso novos. com muita pessoa, inclusive da mesma idade dela, a mesma geração, assim. Sei. Então, por isso que eu acho que ainda tem muito ainda preconceito com isso. Acho que mudou um pouco a visão, deixou de ser louco, agora passa a ser... Quem precisa Coitado. de terapia passa a ser um coitado, passa a ser fraco. Agora Então, é acho que tem interessante muito também a ainda gente isso. pensar nisso, né? O que é ser fraco? Porque aí fica parecendo que entrar em contato com as nossas fragilidades significa ser fraco. Sim. E não é, né? Freud tem uma frase ótima, ele fala assim, das suas vulnerabilidades virá sua força. Porque, não sei se vocês já leram o livro Antifrágil, Já. do Nassim Al-Taleb. Fala sobre isso no mundo empresarial, mas também fala sobre Sim. isso, né? Que quanto mais a gente entra em contato com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades, ou seja, o que é a fragilidade e vulnerabilidade? Nossas angústias, nossas dúvidas, Sim. que a gente estava falando antes, que a gente está numa época que parece que não são aceitas as dúvidas, as incertezas, os momentos de desarticulação, as nossas tristezas, as nossas frustrações. Quanto mais a gente conhece sobre isso e entra em contato com isso, mais forte a gente se torna, no sentido de ter mais habilidade para lidar com as situações de frustração da vida. Outro dia eu tive uma discussão com uma amiga minha sobre isso, né? Que ela falou, eu não quero mais ser forte, né? Porque isso me deixa dura. Aí eu falei pra ela, falei assim, eu não acho que, né, você ser forte tem a ver necessariamente com você ser dura, né? Eu acho que inclusive você muitas vezes conseguir demonstrar fragilidade, né, e falar assim, preciso de um abraço, preciso de um apoio, não consigo fazer isso sozinho, também é ser forte, né? Claro que sim. E eu acho isso, assim, e tanto que assim, eu falei, o negócio do preconceito, eu tenho muitos amigos que fazem terapia e tem vergonha de dizer que fazem. Tanto que assim, a primeira vez que eu fui lá, que eu falei, eu tenho 2. Aí ela falou, mas por quê? A menina que entrou hoje já pediu pra sair, falou, nossa, meu chefe é louco. E aí, mas assim, eu não tenho vergonha de falar. E a primeira vez que eu fiz a terapia, inclusive eu tirei foto e postei, fazendo terapia, sabe? Porque eu acho que é uma forma até de incentivar. Bem ou mal, eu me posiciono como uma pessoa, acho que forte nas redes sociais, né? Sempre motivando as pessoas a seguirem e tal, a continuar. E dizer que eu faço terapia pra mim não é demérito nenhum, inclusive pelo contrário, é querer me conhecer melhor e poder ser um profissional, uma pessoa melhor. E poder ser mais a gente mesmo. Acho que o objetivo final da análise é a gente se conhecendo melhor, entrando em contato com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades, com a nossa história, se apropriando das nossas escolhas, olhando para o que faz sentido pra gente, para os nossos desejos. A gente pode ser mais a gente mesmo. Por exemplo, a gente estava falando sobre o burnout. Quando a pessoa está nessa vida acelerada, ela não tem tempo de pensar, será que isso aqui eu quero? Será que eu estou gostando disso aqui? Sim. Isso aqui faz sentido para mim?
né? Ela não entra nessa. Ela tem que ficar igual um hamsterzinho correndo para atender a algo que muitas vezes nem ela sabe o que é. É difícil, né? Mas é por isso que é importante a gente se conhecer. Tanto que a gente tava falando, né? Que eu falei, faço uns videozinhos engraçados, porque eu acho que é legal também demonstrar quem eu sou, né? Na rede social e até para atrair clientes que tenham a ver com as características. Outro dia eu postei um vídeo chorando, tipo, dei uma palestra, conversei com o nosso time de liderança. Se emocionou. Me emocionei. E aí, tipo, né? Fizeram o vídeo e falei, posto, não tem problema nenhum dizer que eu chorei, que eu me emocionei ali. Não acho também que é demonstrar fraqueza, pelo contrário. E o Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele tem... A definição dele de saúde mental eu acho sensacional. Ele fala assim, que saúde mental não tem a ver com a gente viver num estado constante, que é o que se pensa hoje, por isso o excesso de medicalização também, de felicidade, de... sensação de bem-estar, de segurança. Não, ele fala, saúde mental é a gente visitar estados de desarticulação, de frustração, de angústia, elaborar isso e conseguir sair desse estado. É o conseguir sair daquilo, mas conseguir sair tendo elaborado o que foi vivido, que é a saúde mental. A gente faz o diagnóstico de depressão, de burnout, de crise de pânico, de sintomas de ansiedade mais graves, quando a pessoa não consegue sair daquele estado. Quando ela vive aquilo de uma forma estendida. Então ela está triste há muito tempo, ela está ansiosa há muito tempo e aquilo de alguma forma está restringindo a vida dela. Entendi. E hoje, assim, como é que a gente, né, explica, por exemplo, pessoas muito bem-sucedidas se sentirem infelizes? Porque muitas vezes não, eu acredito ou que... insuficientes. Pois acho que muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de questionarem se elas continuam querendo aquilo, né? Então elas alcançam, elas fazem uma jornada na vida para alcançar determinadas coisas que podem ser materiais, podem ser só profissionais, enfim, e aí depois aquilo perde o sentido e elas não questionam se aquilo continua a fazendo feliz, né? E não tem outros planos muitas vezes. Alcançou aquilo, tá, mas e o que mais? E quem sou eu hoje? Porque eu me transformei nessa jornada. Quem sou eu? O que se transformou em mim? Aquilo que fazia sentido para mim continua fazendo ou não? Aquilo se transformou. Então, de novo, a gente está falando da pessoa poder se conhecer, né? E você recebe muita gente lá que faz uma mudança radical para melhorar nesse sentido? Por exemplo, assim, eu tenho principalmente mulheres, engraçado, que depois de 40 mudaram completamente carreira, sonhos, sabe? Revisitaram isso e seguiram com outras carreiras, assim, bem diferentes. Advogada que virou... Às vezes sem uma conexão aparente nenhuma. Exato. Você está pensando sobre a pessoa já está num estágio mais adiante ou você está falando de eu tenho gerais? acompanhado, tenho visto, né? Assim, lógico, até acho que por conta da minha idade, pessoas da minha idade agora que estão mudando radicalmente. Né? A Manu falou que virou TikToker agora. Virou TikToker. E sim, isso acontece sim. E acontece não só no sentido de trabalho, da pessoa começar a pensar, será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu estou sendo feliz? E acho que isso acontece a partir do momento que essa pessoa tem mais independência econômica, né? Porque a independência econômica faz com que ela tenha mais liberdade de escolha. Então, o perceber que aquilo talvez não faça mais sentido que ela queira mudar. E acontece em relacionamentos também. De se chegar num determinado estado da relação, no casamento, mesmo casamentos mais longos, né? E de se pensar, será que é aqui que eu quero estar? Sim. Por quê? Porque as duas pessoas também se transformaram ao longo dos anos. E muitas vezes se distanciaram, né? Cada uma hoje está querendo coisas diferentes, está com ideias diferentes. Então, isso também pode acontecer. E as mulheres são mais corajosas? Porque assim, eu falei, se eu pegar os exemplos de pessoas próximas, eu vejo muitas mulheres fazendo essa mudança radical, no caso de casal, né? Também, tanto assim de casal, de eventualmente até tomar a decisão de se separar, quanto de mudança profissional. E é engraçado que eu vi uma reportagem esses dias dizendo que tem uma síndrome dos homens que entre os 47 e 49 anos, você tá ali na meia idade, só se for igual meu avô, que chegou no 100. Exato. Mas
que você começa a repensar a sua vida. Então, assim, tipo, putz, eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria de ter tido ou de ter guardado até aqui. Minha carreira podia ter sido diferente, meu casamento podia ter sido diferente. Começa a repensar meio que a vida inteira. Eu acho que tem algumas mudanças de chave ao longo da vida. Para algumas pessoas, não dá pra gente generalizar, né? Mas, por exemplo, pensando na mulher, é muito comum ela começar a questionar o trabalho dela no momento em que ela tem filhos. Principalmente se ela trabalha muitas horas fora de casa, se ela é muito demandada no trabalho dela. Então, ela começa a pensar, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para ser mãe? Eu vou deixar lá com a babá, ou eu vou deixar com alguém aí do meu círculo de apoio e vou ficar distante do meu filho, não vou participar, vou colocar na escola o dia inteiro. Então, esse desejo de participação, acho que essa culpa também por estar distante, faz com que ela comece a repensar, né? Tá. Depois, acho que tem um outro momento que tem a ver com a gente ficando mais velho e mais próximo da finitude, né? Sim. Então, essa perspectiva da morte é que o teu avô, com 100 anos, falava que ainda tinha muito para fazer. Não, meu avô, com 100 anos, estava fazendo planos. Mas esse horizonte de que não se tem mais a vida inteira, porque quando a gente é jovem, a gente não acha que vai morrer. Sim. Os adolescentes acham que são infinitos, né? E por isso que se arriscam tanto, inclusive. Mas é a perspectiva da finitude que faz com que a gente comece a repensar a vida e as escolhas, né? Agora, essa questão que você comentou de serem, olhando os exemplos, você tem mais mulheres, também não tem a ver com aquilo que a gente falou um pouquinho antes, delas estarem mais, vamos dizer assim... À frente. Hoje terem mais possibilidades, Antigamente, como a gente comentou, elas estavam mais presas a casamento, a tudo, porque não era permitido para elas, né? Sim, sem dúvida. Então, hoje ela repensa o casamento também, porque ela tem mais possibilidades. Ela pode se separar, ela sabe que ela vai conseguir se manter. E acredita que possa ter um outro companheiro, uma outra companheira, né? Então, sem dúvida, ela tá mais livre do que ela era antes. Outro dia até eu fui convidado aqui para ser host de um outro podcast. E a gente conversou com uma CEO do B2Mami, não sei se você já ouviu falar, mas elas justamente ajudam mulheres a se tornarem independentes financeiramente. Porque, no geral, né, e aí principalmente as mulheres por conta dessa questão toda, quando há uma separação, elas acabam sendo cobradas ou sendo exigidas de cuidar automaticamente dos filhos, né? E a carga aumenta muito. Né? Se a gente já tem hoje pais presentes, né, dentro de um relacionamento que já são pais mais ou menos, quando separa, é absurdo, né, o quanto esses homens se posicionam enquanto pais. E aí, não só financeiramente, né, porque tem muitos que financeiramente até ajudam, mas emocionalmente, psicologicamente, né, conversando com os filhos, infelizmente a grande maioria não faz. E sobra tudo para mulher. Para né? mulher. E até financeiramente. E aí, nesse caso, a gente estava falando de... que foi o Vozes da Inclusão, que eu participei. A gente estava falando de famílias atípicas. E aí até fui pesquisar para poder conversar e tudo mais. E eu vi que tem estatísticas de que mais de 70%, entre 70% e 80% dos homens que têm filhos atípicos abandonam esses filhos. Abandonam. Financeiro e emocionalmente. É absurdo. Eles não têm capacidade de lidar com aquilo e... Abandonam essas crianças. Não é meu filho, sabe? E aí depois fui conversar com algumas pessoas que trabalham com isso e falou, não, é esse o percentual mesmo. E é muito comum também um homem ter um outro relacionamento, num segundo casamento, num segundo relacionamento, e ter filhos, quando se tem filhos, ele se distancia, não estamos nem falando de ter alguma atipia, mas ele se distancia dos filhos do primeiro casamento e foca no segundo. Por uma série de questões que acontecem ali, de rivalidade, muitas vezes, entre as esposas, mas ele se distancia desses filhos, o que é uma pena, né? A mulher não? Eu acho que a mulher menos, porque ela leva o filho, né? No geral, se ela se separa, o filho vai com ela. Mas se eles são filhos adultos, por exemplo. Eu falo assim, meu padrasto, ele fala, né? Quantos filhos você tem? 7? Tipo, ele já soma tudo, sabe? Sei. Tá há 40 anos, sei lá, com a minha mãe.
30 e tantos anos. Eu acho que, assim, nada dá pra... No que se Generalizar, trata da generalizar, gente, do humano... Mas tem um padrão... Nada se generaliza. Tanto que a gente tá falando de 80%, né? Um percentual muito alto. No geral, muito é o que alto. acontece. Então, sim, tem mulheres... Hoje, inclusive, com essa mudança no papel dela, mulheres mais independentes, já vi casos de que elas que foram para uma nova relação e deixaram os filhos com o pai. Também tem isso. O Fábio mora com as 2 filhas. No meu caso ficou mais ou menos meia Separado. meia. É muita criança, não Meu dá pra filho ficar mora com a mãe e É os isso. meninos que no caso, moram comigo. No Olha caso aí. desse, não dá pra ficar tudo com um só, né? Já é muita criança, tem que dividir. Leva 3 pra você, deixa 4 pra mim. Não, e tem um modelo interessante também, que é o da guarda compartilhada, Sim. que as crianças passam um tempo com o pai, um É tempo que os com meus a já estão mãe. adultos, já estão com 20, Já né? estão Mas grandes. eles mesmos já escolheram o que eles Decidiram queriam. como que eles querem Na verdade, fazer. ele só levou porque já estão em idade de trabalhar, entendeu? Entendi. Por isso, não levava. Mas aí, como é que você orienta? E aí eu vou te fazer uma pergunta difícil, né? Vai lá. Você, enquanto psicóloga, como é que você abstrai, por exemplo, você receber esse tipo de público que vai te falar alguma coisa que você fala, meu, isso é uma atrocidade, e você não tem que fazer cara de paisagem, tipo... Então, mas o ponto é o que é a atrocidade, né? Eu acho que assim, quando eu espanco meu filho, por exemplo. Então, quando é algo que... Estupro. E aí isso varia de analista para analista. Quando é algo que pega em termos de valores, né? O analista, eu acho que o ideal é falar, olha, eu não consigo. Não trato esse tipo de caso, não consigo. Acho que eu não vou ser um bom analista para você, vou te encaminhar para outra pessoa. Né? Agora, quando não vai para uma questão que pegue muito, ou eticamente, ou pode ser eticamente também, né? Ou eticamente, ou em termos de valores, o analista, o ponto é, quanto mais analisado ele é, quanto mais supervisão ele faz, quanto mais ele estuda, ele se separa. Porque o objetivo dele não é em fazer com que aquela pessoa se torne outra pessoa, não é enquadrar aquela pessoa numa exigência social, padronizar a pessoa, mas é entender por que ela está sendo assim, que sentido tem o que ela está vivendo, o que ela está fazendo, e ajudá-la a compreender isso. E aí ela vai ver o que ela quer fazer com isso, não é ele. Entende? Você já pegou algum caso assim que você falou, não quero cuidar? Não vou tratar, não... Não, eu tive sorte de não, mas já já tive situações que esbarraram numa questão ética para mim, e que eu falei, não, desse jeito eu não trabalho, desse jeito não dá para mim. E aí a pessoa ou se adequou ou parou a análise. Entendi. Mas nunca chegou num caso de você falar, não vou te atender? Não, em termos assim, morais, não. Que eu achasse que esbarrasse para mim numa questão que eu não conseguiria, não. Entendi. E também nunca viu nada que você falou assim, nossa, sério? Não, isso? já, isso eu já ouvi. Tem que fazer cara de paisagem. Exato. É difícil, então, né? não é a cara de paisagem. É ajudar justamente não a pessoa, mesmo, né? não julgar e ajudar a pessoa a entender o que é aquilo. É que a gente não estuda, a gente não trabalha com isso, né? É mais difícil ficar isento, né? Mais difícil ficar de fora. Você olha e fala assim, não é possível, que merda é essa? Quando você tá lidando com a vida, né? A vida, ela é maior do que a gente imagina. E ela é maior do que qualquer teoria. Então, a gente, num consultório, se vê coisas que são absolutamente humanas, mas que, justamente, entram em contato com as nossas fragilidades, com as nossas... A gente não tem só... A gente quer ter só lado nobre, mas a gente tem muito lado pobre, né? Então, a análise também faz a gente entrar em contato com as nossas pobrezas, com as nossas falhas, e elas existem. Sim. E é isso que eu ia perguntar. Alguma vez já veio algum caso que te fez pensar, quer dizer... Não sei se você também faz terapia. Faço. Te fez pensar e levar isso para sua terapia? Sim, isso é muito constante. Por isso que um bom analista precisa fazer análise. Porque é lá que ele fala sobre o que ele percebe do que ele está atendendo, que pegou a ele em algum ponto da história dele. Às vezes pode ter alguma semelhança entre o que a pessoa está vivendo e o que ele viveu. Pode ter algo que ele não tenha trabalhado nele. Então, é importante ele fazer a análise e ele fazer a supervisão. Supervisão é um outro tipo de trabalho. Que é assim, é uma pessoa
que vai discutir com você sobre o teu caso. E muitas vezes ela vê coisas que você não está vendo. O analista não, é aquele que você vai falar sobre você no seu caso, sobre o que te pegou e sobre a tua vida toda também. Não é só isso que um analista fala na análise dele, né? Fala sobre outros pontos também. Tem uma frase comum no mundo psicanalítico que é assim, o analista vai até onde ele foi na análise pessoal dele. Que é isso, quanto mais ele se conhece, mais ele se aprofundou nele mesmo. E nisso, de ir para as qualidades, mas também para os defeitos, para as pobrezas, né? Para o que não é bonito, mais condições ele tem de ajudar o outro a entender isso nele. E você acha que, assim, a gente falando, né, de empresas, por exemplo, que é o nosso caso, para um líder ser um bom líder, isso também é extremamente importante? Quanto mais ele conhecer e tiver contato com essas partes ruins dele, melhor líder ele vai ser? Eu acho que sim. E acho que quanto mais ele tenha contato com as fragilidades dele, mais seguro ele vai ser também como líder. Porque muitas vezes o líder, ele se coloca numa relação de poder com o outro, né? E ser líder não é ter uma relação de poder com o outro. Pelo menos no meu modo de ver. Então, acredito que sim, que quanto mais ele se conhecer, mais ele consegue lidar com o outro. Assim, né, eu tenho conversado bastante sobre isso, pesquisado, lido, e muitas vezes a gente percebe, e eu mesmo, né, até muito pouco tempo atrás tinha essa mentalidade. Tipo, eu não sofri nada na minha infância, não fui estuprado, não apanhei, não sei o quê, eu não tenho nenhum impacto da infância. Nenhum trauma, né, e a gente até fala assim, muitas vezes, e aí eu estava falando outro dia com a minha psicóloga sobre isso, porque você tem pessoas, por exemplo, que o pai abandonou, né, ou a mãe, enfim, foi abandonado pelos dois, e não necessariamente tem um trauma do abandono. Exato. E aí você tem casos, por exemplo, de uma criança que, por algum motivo, tem um gatilho de um trauma de abandono por uma situação besta, né, que, em tese besta, mas, brinca comigo, não, agora eu não posso, que agora não ficou gravado, né? Mas ficou aquilo gravado e impacta, e muitas vezes você não lembra, e você não sabe porque você tem aquilo, mas você tem. Como é que a pessoa identifica isso e como é que ela trata isso? E estou falando por experiência própria, eu sou um caso, né, parecido com isso, não necessariamente é assim, mas eu estou resgatando agora a minha infância e buscando algumas coisas que me impactaram lá atrás e que eu nem fazia ideia. Então, e é acessando as caixinhas. Acessando as caixinhas. E é interessante essa tua pergunta, porque a primeira coisa que ela faz a gente ver é que o modo como cada um significa o que viveu é particular, né? Então pode ter alguém que tenha vivido um monte de tragédias, de desafios na vida e que aquilo não se transformou num trauma, se transformou inclusive numa fortaleza para ela, né? E tem pessoas que vivem pequenas coisas, pequenas frustrações e aquilo é muito grandioso e ela vive aquilo como sendo um trauma. Então depende do modo como cada um vive e dos recursos emocionais que cada um tem para viver as situações. Esses recursos tem questão genética, por exemplo? Porque assim, como é que você explica até duas crianças, por exemplo, o Fábio tem trigêmeos, né? Que tem o mesmo pai, a mesma mãe, nasceram no mesmo dia, a mesma numerologia, mesmo signo, mesmo tudo, porque muita gente leva ainda para isso, né? E que tem características completamente distintas, né? Então, não há uma conclusão única, uma fala única sobre isso que diga, sim, é tudo genético. Eu acho que sempre a gente tem que pensar que há uma união entre o genético e o ambiente. Então, muitas vezes há uma predisposição genética que não se desenvolve, a relação com o mundo, o ambiente não faz desenvolver e às vezes a pessoa não tem nada, é genético, por exemplo, pensando num depressivo ou num caso de alcoolismo, a pessoa não tem nada disso no histórico dela e ela se torna uma pessoa depressiva ou usuária de drogas, de álcool, etc, né? Então, acho que a gente tem que pensar nas duas coisas, no genético e no ambiente atuando juntos. Mas, sem dúvida, o ambiente é fundamental. Mesmo quando se tem uma predisposição genética. Pode ter casos de psicopatia que não vai aflorar em função de um ambiente saudável, né? Não tem? Pode. Acho que acho que é melhor a gente falar da psicose nesse caso, né? Acho que a psicopatia é algo mais estrutural.
mais genético nesse sentido, que eu acho que é mais difícil não aflorar. Mas em termos de psicose, sim. E assim, o que eu tô chamando de ambiente? São as influências que aquela pessoa vai vivendo ao longo da vida. Então, em primeiro lugar, a família, né? Em segundo lugar, a escola. E claro que os pais não têm condições de controlar isso para garantir que ela viva só relações saudáveis. E não tem como, porque aí é o fora e o dentro acontecendo ao mesmo tempo. É o que ela vai vivendo e a maneira como ela vai internalizando e significando o que ela vai vivendo, né? Bom, a gente estava falando que, né, que as mulheres hoje têm um papel muito mais né, de exigência do que o homem. Você acha que tem como dizer que a mulher aguenta mais pressão do que o homem? Não. Eu nunca gosto de generalizações. Tá. Agora, pensando nessa dinâmica de vida da mulher, né, que ela é bastante exigida de ter múltiplas funções, talvez em muitas situações ela tenha mais recursos para lidar do que o homem. Capacidade de lidar com isso. Mas veja, isso também tem a ver com o jeito, com uma questão social histórica, que é o modo como essa mulher vai ser criada, essa menina vai ser criada e como o menino vai ser criado. Né? Então, assim, o menino que é criado só para estudar, por exemplo, que não tem outros desafios, que não é jogado em situações diferentes, ele vai estar mais restrito a fazer uma atividade só. Então, quanto mais experiências aquela criança vai tendo, quanto mais desafios ela vai tendo na vida de várias ordens, e lógico que eu não estou falando para se dar para uma criança uma coisa que ela não está preparada para viver, né? Mas quanto mais desafios ela tem, mais ela tende a se tornar um adulto que tem mais recursos para lidar com as situações, né? E que nesse sentido é mais forte, entre aspas. Tá. E tem uma outra questão também, né? Assim, a gente estava falando até da questão do preconceito, da terapia. A mulher já historicamente, já há mais tempo, tem, acho que menos vergonha de dizer que faz terapia. Do que o homem. E busca mais terapia do que o homem. Não, isso tem mudado. Tem mudado. Então, assim, quando eu comecei, eu tenho 25 anos de formada. Quando eu comecei lá atrás, eram mais mulheres. O consultório era eminentemente feminino. Hoje, eu atendo meio a meio. Meio a meio? E é interessante, porque na busca de terapia de casal, também acho que tá meio a meio a busca. Antes era só mulheres que procuravam, elas que faziam o contato inicial. Hoje homens procuram. Isso é interessante. Que antigamente também era isso, né? A mulher tinha mais facilidade e era menos mal visto a mulher ter fragilidade, né? O homem não podia ter, né? Exato. Tem uma mudança aí nesse força. aspecto. Exato. O homem não hoje podia demonstrar. está sendo permitido ao homem falar mais sobre os sentimentos dele e sentir em si, né? Porque antes era homem não chora. Sim, exato. Difícil pro homem também, não era só pra mulher que era difícil aquele jeito de funcionar, né? Um tem impacto no outro direto, Exato. né? A gente tava falando antes até de começar a gravar, de tudo, em todos os sentidos. Então a gente precisa voltar a começar a contratar mais homem de volta. Apesar que 75% do nosso time é composto por mulheres. É mesmo? Bastante. E nosso time de liderança 60%. Ou seja, a gente tem mais líderes mulheres do que homens. E vocês já pensaram no porquê disso? Elas mandam na gente, tá tudo certo. Entendi. Vocês querem alguém que mande em vocês. Os homens a gente não deixa. A gente levanta a voz, mulher a gente não... não sei. Foi automático isso. Não foi nenhum programa que a gente fez, né? A gente percebeu depois também. Oi? A gente percebeu depois quando começou a tabular dados da empresa. E a gente viu, falou, opa... que legal, assim, mas não foi nada pensado mesmo, assim. Que é o melhor. É o melhor quando não é pensado, porque é pela capacidade daquela pessoa, pelo preparo dela, né, que ela é contratada. A gente tava falando, né, que a gente vai fazer um episódio com a Manu. A Manu é nossa gerente hoje de marketing e tecnologia. E ela entrou estagiária aqui. Fez uma carreira, então a gente vai contar um pouquinho desse histórico. Mas ela é uma das nossas líderes mulheres, né? A gente tem outra, já teve diretora e tudo mais. Mas não foi, né? Nunca pensado, sempre natural. Mas eu acho que assim, no geral, eu acho sim que a mulher tem mais facilidade para lidar, né, com as fragilidades dela, com pressão, muitas vezes. Acho que a mulher é mais organizada, né, do que o homem.
E a mulher acho que dá menos jeitinho nas coisas, sabe? Também. Sei. E o brasileiro já dá jeitinho demais, né? Então acho que talvez por isso a gente foi tendo mais facilidade de trabalhar com as mulheres do que com homens, né? Mas acho que o que você está falando faz sentido. Historicamente, sempre foi permitido a mulher entrar em contato com os sentimentos dela, né? Então, ela fala mais sobre isso. Não só ela vive e chora, como você estava dizendo, mas ela fala mais sobre os sentimentos, né? E o lado do homem? O que o homem tem de prejuízo nessa questão toda que a gente fala dessa evolução, né, da mulher em termos de ter garantias iguais? O que o homem perde nisso? Eu tenho a impressão de que o homem ainda está confuso em relação ao papel dele, né? E é claro que a gente não está generalizando, mas alguns homens, e em relação ao que é esperado dele. Então, antes os papéis eram definidos. O homem era o provedor, ele cuidava de trabalhar e ganhar dinheiro, a mulher cuidava da casa. Tudo muito definido, né? Dos filhos e da casa. Hoje não, espera-se que ele divida tarefas com a mulher em casa, mas aí como é que é isso? O que ele faz? Como, em que ordem que ele faz as coisas? Então, eu vejo muitos homens no consultório e mulheres reclamam, a mulher espera que o homem tome a iniciativa, o homem espera que a mulher fale, olha, faça isso, isso e isso, para ficar claro para ele que ele tem que fazer. Então, assim, acho que está confuso o papel dele para ele ainda dentro de casa. Acho que essa questão de entrar em contato com as fragilidades dele também ainda estão confusas do que é isso, o que é entrar em contato com a fragilidade e não ser feminino. Não ser frágil, né? Não ser fraco, não ser, exato, continuar mantendo a minha masculinidade até onde eu posso ir, né? E a minha identidade masculina, exato. Fico pensando também que nas relações de casal tem algumas posições invertidas também, no sentido de que a mulher, muitas vezes quando ela é a provedora da casa, ela começa a estabelecer uma relação de poder com o homem, como o homem fazia antigamente com a mulher. Então, eu mando, eu decido, e o homem vai sendo submetido, diminuído, e vai ficando sem poder, inclusive ali na relação com os filhos. Então, algumas mulheres desqualificando o que o homem fala pros filhos, é ela que decide, é ela que manda. Então, assim, acho que tudo isso são ajustes também por conta dessas mudanças que ainda estão em transição, ainda estão acontecendo, né? Uma geração de transição, Uma geração de transição que a gente estava falando aqui. E né, em todos os sentidos mesmo. Mas eu vejo isso, né, muito aflorado, assim, principalmente agora na nossa faixa etária. Muita confusão dentro de casa. Tem confusão. Tem confusões, assim, também para alguns casais. Mas como é que é a divisão? Então, não das tarefas, mas do dinheiro. É igualzinho? Então, vamos anotar? Tem gente que anota. Eu gastei tanto, você gastou tanto, você... Como é que é isso? Ou dá para deixar um pouco mais solto? Você paga o que você tiver a fim de pagar, eu pago o que eu tiver a fim de pagar. Aí esse aspecto financeiro também ainda está sendo construído, né? Eu vi tem um programa, não sei se você já viu, tem um seriado lá, uma série nos Estados Unidos que ele cuida de questões financeiras da família. Então ele entra dentro da família e ajuda a família a se organizar financeiramente. Sei. Mas basicamente assim, né, o que é né, a forma que ele lida com isso? A família ela tem um custo X, né? Então vamos supor lá nos Estados Unidos, $10.000. Somando os ganhos da família, vamos supor que eles ganhem $30.000. Então o custo aqui é 10 mil. Esses 10 mil ele tem que ser proporcional ao salário de cada um. Então se um ganha 10 e o outro 20, é proporcional aos 10 mil, entendeu? Então ele falou, isso vai funcionar para a saúde, inclusive, emocional da família. E quanto um vai guardar mais que o outro. Né? Quanto vai separar para uma viagem, vai separar o proporcional. Entendeu? Então isso ajuda a tirar essas discussões. Né? E numa dinâmica de terapia de casal, essa questão do dinheiro, ela aparece muito. Né? Sim. Como o casal se organiza financeiramente, o que um às vezes fica ressentido com o outro, pelo modo como, por achar que está sendo prejudicado, que está gastando mais, que o outro está gastando menos e que está guardando dinheiro. Tem uma questão ainda da relação do poder, do dinheiro com o poder. Então, isso aparece bastante numa terapia de casal. E independente da terapia de casal, né? Assim, a gente também estava falando antes, mas vamos supor,
Hoje a gente está partindo de uma questão de uma igualdade, né, de uma equidade. Mas eu vejo, por exemplo, mulheres falando assim, não, tem que ter exatamente o mesmo direito. Né? Então, assim, você tem que lavar a louça, a gente vai lavar meio a meio, né? Que eram tarefas que a gente até um pouco tempo atrás entendia que era da mulher, né? Cuidar da casa. Hoje a gente divide tudo isso igual. Só que aí vê uma situação, por exemplo, de ir jantar em algum lugar. Não, mas a mulher que está pagando e acha um absurdo. Tem muito isso ainda? Tem, porque acho que muitas mulheres ainda têm a expectativa, embora não afirmem isso, têm a expectativa de serem cuidadas. Tá, mas não quer falar que quer. Mas muitas vezes não quer falar que quer, porque acha que isso é uma fraqueza. Olha a inversão. Ela não quer perder o que ela conquistou, Exato, achando que... Exato. Admitindo isso, Exato. ela tá... E não tem problema nenhum querer ser cuidada, né? Sim. Protegida, cuidada. Claro. E o homem também, né? E o homem também pode também querer ser cuidado de uma outra forma, em outras situações, protegido também. Bom, vamos lá. Aqui a gente já passou tudo, aqui a gente já pulou. O que as pessoas hoje precisam desaprender, no geral, para que eles tenham saúde mental? Desaprender, eu acho que na linha do que a gente estava dizendo, desaprender a achar que que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro. Tá. Então a gente vive essa busca incessante pela felicidade, que eu acho que é muito prejudicial, porque tem uma idealização do que é a felicidade, né? Tende-se a achar de que a felicidade é um estado constante, e a felicidade ela tem a ver com momentos, e às vezes com pequenos momentos, momentos até no simples. Sim. Né? Acho que as redes sociais têm muito impacto nisso. Tem muito impacto As pessoas nisso. veem a vida nas redes sociais e olham e acham que é aquilo o tempo vidas todo. falsas, né? Porque, Tipo claro, Sim. só é postado... Não só vidas Só falsas, mas também são momentos É o ali que que eu ia ela acha falar, que é só a vida. posta o que momentos é- de sucesso, de felicidade, né? De Só que traz uma conquistas. ansiedade, né, pras Claro, pessoas. porque você fica Se se comparando. comparando o Sim. tempo inteiro, se sentindo fora daquela situação. Exato. Uma coisa que eu acho que seria muito bom desaprender é nessa tal dessa busca da minha melhor versão. Porque isso é uma coisa idealizada, né? Que Também é não vai isso? chegar nunca. Minha melhor versão. Isso é pouco provável que isso chegue. O importante é você saber quem é você hoje, Ou você considerando... não vai ser sua melhor versão todo dia. Ou como você não vai ser falou, sua né? melhor versão todo dia, você não vai desempenhar muito bem todos os dias, né? Oscila o modo como a gente desempenha. E a melhor versão, o que será isso, né? Você também, de novo, tá feliz o tempo inteiro, não viver angústias, não viver incertezas, isso é impossível. Então, o importante é a gente estar em contato com a gente mesmo, no sentido de tentar descobrir quem que a gente é hoje, considerando que a gente se transforma ao longo do tempo, né? O Heidegger, que é um filósofo alemão, ele diz, nós somos um vir a ser. Ele fala, nós não somos, a gente é um vir a ser. E ele fala, a gente só é definido com a morte, porque aí a gente foi. A gente foi tudo aquilo lá. Enquanto a gente está vivo, a gente é vir a ser. Então, a gente precisa considerar que a gente se transforma. Então, os nossos desejos se transformam, as nossas escolhas se transformam. Então, acho que essa ideia da gente ser a nossa melhor versão também precisaria ser... Seria bom que fosse desaprendida. E depois que morre, vira todo mundo um santo, um anjo? Eu tava falando disso com a minha psicóloga, né? Porque ela até trouxe uma questão, não sei se você concorda, mas ela falou assim, que para as crianças, no geral, e você como, né... psicóloga de casais e família e tudo mais, ela falou assim, para as crianças, a separação, no geral, na grande maioria das vezes, ela é mais impactante do que um luto, né? E aí a gente estava transcorrendo sobre isso, mas por quê? Porque, no geral, é isso, né? A mãe, o pai faleceu, virou um santo, né? Que foi pro céu, porque o papai do céu quis e... Enfim, a gente vai precisar lidar com isso. Quando tem a separação, pouquíssimos casais têm... capacidade de lidar com isso de uma forma extremamente ok, né? E muitas vezes muitas vezes não, no geral vai sair mais magoado que o outro e fatalmente vai acabar levando isso pros filhos, né? Geralmente quem não queria se separar fica mais magoado, fica mais magoado, ressentido. né? E aí vai levar isso, querendo ou não vai levar, né? Mesmo que de forma inconsciente muitas vezes vai acabar levando esse peso pros filhos. Você concorda com isso?
Me fala a pergunta específica. Tá, é mais traumático para uma criança, né, no geral, uma separação do que um luto de um pai ou uma mãe? Acho que não dá para dizer. Acho que depende do modo como aquilo é vivido ali na situação familiar. Eu acho que uma separação pode ser muito cuidada para que aconteça de uma forma saudável pela criança. E acho que a principal coisa que vai influenciar em ser... que vai impactar ali para a criança é se os pais mostram para ela que eles estão tomando a decisão da separação, que ela não tem nada a ver com isso. Ponto 1, que ela não tem nada a ver com isso. Ponto 2, que os dois vão continuar próximos dela, que ela não vai perder ninguém. Né? Então, acho que isso influencia muito. Como a outra coisa que influencia muito para que uma separação vá bem é um pai não ficar jogando coisas do outro para a criança e deixando a criança ali no meio. A separação é uma decisão deles, que tem que ser comunicada para essa criança, tem que ser mostrado que ela vai continuar vendo os dois, mas que um não precisa ficar falando sobre o outro, porque ela vai ver quem é cada um na medida em que ela for crescendo. Então, assim, uma separação pode ser muito bem conduzida. E um luto também. Agora, tudo, o modo como vai se falar para a criança, na verdade, a separação também é um luto. Né? Se a gente for pensar. Sim. Um luto da família. Ela vai continuar sendo filha do pai dela e da mãe, os dois podem continuar próximos dela, mas aquela família não existe, ela vai precisar viver esse luto. Agora, o luto de morte também pode ser vivido, comunicado para a criança de uma forma... que cause menos impacto. Agora, assim, a gente não está falando de uma perda de uma mãe, que aí não tem como a gente isolar a criança de não sentir um sofrimento com isso. E claro que ela precisa ser cuidada. Não sentir. E aí essa criança precisa ser cuidada, né? Eu já vi casos assim, tipo de... o pai, né, perder a esposa e tal, e aí depois a criança começar a apresentar uma série de problemas. E aí depois a psicóloga foi descobrir o porquê. E em tese, assim, o pai queria ser forte. Então, assim, não vai sofrer por causa da morte da mãe. E aí depois passou anos e a criança começou a apresentar uma série de problemas e foi identificar que era porque ela achou que o pai não gostava da mãe. Porque ele não chorou, ele não sofreu porque a mãe morreu, entendeu? Ele querendo parecer forte, no geral, no fim, impactou negativamente. Mas eu vou te provocar agora. Vai lá. Amanhã ela vai encerrar o contrato com a Chex. Tudo bem, você trouxe uma questão de como a gente deve lidar com uma separação, né, de uma forma que cause menos impacto para as crianças, e uma questão do luto também. Mas no geral isso acontece? Porque assim, a gente sabe que é aquilo que a gente estava falando, quem sai mais magoado, ou eventualmente porque descobriu uma traição, ou não, ou simplesmente como é que você deixou de me amar? Não, muitas vezes isso não acontece. E a criança fica ali no meio e aí ela sofre mais. Sofre mais, né? Sofre mais. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho procura por casais que estão pensando numa separação, ou até que já se separaram. De uma forma tranquila para as crianças. Ou até que já se separaram, olha que interessante. E querem viver esse processo de uma forma mais saudável com as crianças. Mas acho que é legal a gente falar isso, porque assim, é uma oportunidade para que as pessoas procurem ajuda nesse sentido, né? Muitas vezes, pensando na terapia de casal, as pessoas têm uma ideia, do mesmo jeito que a gente estava falando que se tem uma ideia sobre terapia individual, de que era para louco, ou de que agora que é para você ser corrigido, orientado, se tem uma ideia de terapia de casal, de que, é para ficar junto. É para salvar o casamento, é para salvar o casamento. Né? Não, a terapia de casal não é nem para ficar junto, nem para salvar o casamento, nem para se separar. O terapeuta, o bom terapeuta de casal, ele não tem desejo sobre o casal, sobre querer... Você quer que fique junto, ele não tem ideia o que é melhor para o casal, no sentido de ficar junto ou se separar. O casal que precisa encontrar o que é o melhor para ele. Aí sim, com a ajuda do terapeuta. Então, uma boa terapia de casal é aquela em que vai se refletir sobre a relação, sobre o que está pegando das questões de família de cada um, porque a gente traz muito isso, das famílias de origem de cada um, de pontos que foram vividos com a mãe, com o pai, né? Respingarem ali na relação. Então vai se pensar sobre isso, vai se pensar sobre as expectativas que um tem em relação ao outro, que aconteceram ou que não aconteceram, sobre as transformações ao longo do tempo. E é isso que vai dar subsídios para o casal decidir o que quer fazer. E a visão que se tem é essa, né? De que a terapia de casal é para salvar o relacionamento. Então tem gente que fala, eu não vou fazer porque eu não quero mais ficar casado. E acontece muito também das pessoas irem com essa ideia de, eu vou salvar o casamento, e perceberem que
realmente não era pra ser. Acontece de um querer salvar o casamento e o outro já tá mais decidido a se separar. E aí na terapia isso se explicita. E aí quando o outro é cooperativo e não quer ir embora correndo, é muito interessante porque esse que decidiu se separar, ele pode esperar o tempo daquela pessoa, do outro, e ir elaborando a separação. E ele fica junto, para eles falarem sobre o que foi vivido, o que aconteceu, para que daí o outro se fortaleça, para daí conseguir separar. E aí o ressentimento é menor. Entendi. Quando isso acontece, do outro estar junto, o ressentimento é bem menor. É uma forma de você levar isso mais leve para as crianças. Exato, também. Né? Desde que tenha tempo para fazer, Sim. né? E vontade, lógico. Né? Exato. Como é que você separa, né? Você acha que, por exemplo, uma pessoa que ela é mais forte para as infelicidades, para os momentos ruins, para as fatalidades, ela é mais feliz? E a gente estava falando disso até pouco tempo atrás. Porque a pessoa, né, que hoje, no geral, as crianças principalmente têm dificuldade de lidar com frustrações, porque a nossa geração não deixou que eles experienciassem as frustrações. E fica naquela busca por tudo ser bom, por tudo ser feliz. No trabalho, a gente sabe, 80% daquilo que a gente faz, normalmente a gente não gosta, né? Só os 20% ali que compensam e tá tudo bem. Precisa fazer o resto para que o todo seja legal. Mas eles têm muita dificuldade. O pessoal que está entrando agora no mercado de trabalho tem dificuldade de encontrar com isso. Você acha que as pessoas que têm mais facilidade para lidar com situações difíceis vão ser mais felizes ou não? Elas vão ser mais frias? Eu acho que quanto mais a gente... Porque o lidar com situações difíceis implica em a gente ser impactado por elas também, né? E impactados, assim, podendo ficar angustiado com a situação, podendo ficar ansioso com a situação, podendo ter momentos de dúvidas. Eu acho que quanto mais a gente entra em contato com esses nossos sentimentos, os sentimentos que são mais sofridos, maior a chance, sim, da gente ter mais felicidade em momentos bons. Tá. Quem sabe lidar melhor com as frustrações vai ter uma Tenho a impressão de que tem mais facilidade de ter momentos de felicidade. Eu trago muito... Desculpa. Por outro lado, saber lidar também. Às vezes a gente acha que tá sabendo lidar e tá só engolindo, né? E aí é o que leva também a, eventualmente, burnout e tudo mais. Né? Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu... Né? Deixa que eu resolvo, mas não tá feliz ali resolvendo aquilo. O lidar que a gente está falando aqui é conseguir entrar em contato com aquilo e elaborar aquilo, né? Não, eu tô me sentindo desse jeito por conta disso, disso. Aqui na relação de trabalho, talvez eu tenha comido bola em tal coisa, eu preciso melhorar em tal situação. Tô frustrado comigo mesmo, mas tá bom, vamos ver como é que eu posso melhorar, né? Eu gosto de usar muito o exemplo do meu avô, porque assim, enfim, viveu 105 anos, bem, feliz, saudável e tudo mais. E ele brincava com muita coisa que, né, você comenta, as pessoas falam, nossa, né, mas que frio, Porque ele falava assim, né, sabe o que é legal de ter 103, 105 anos? Eu posso contar a história que eu quiser, eu posso mentir o que eu quiser, não tem ninguém pra desmentir. Eu posso inventar. Já perdeu, tipo, 10 irmãos, perdeu outros primos, amigos, não sei o que. Uma maravilha. Que macabro, né? Muita gente fala, nossa, que esquisito. Mas no fim, assim, óbvio, cada um que passou ali, que ele perdeu, ele sofreu, né? Mas ele soube que faz parte da vida, viver aquilo, passar por aquilo, e você tem que seguir vivendo, tem que seguir feliz. Então, acaba brincando com isso. Agora, a felicidade, o estado de felicidade também tem a ver com a possibilidade da gente se sentir grato. Quanto mais ressentido a gente com a vida, menos grato a gente se sente, né? Menos gratificado e, consequentemente, menos grato. Então, menos feliz. Isso era uma coisa que eu tinha dificuldade, eu aprendi nos podcasts, sabia? Ah, é? Porque eu tinha um certo preconceito. Por quê? Porque... E aí foi o bispo que falou uma frase que me marcou. Que ele falou assim, ser grato é diferente de gratiluz. Exato. Né? Que é aquele, eu sou grato, grato, mas não sabe nem por que tá sendo grato. Tomou um tapa na cara é grato. Não é isso, né? Tipo, sou grato que eu tomei um tapa na cara que eu descobri quem você é. Né? E aí eu vou cortar a relação com você. Sim. E acabou. Então, assim, tipo, me trouxe uma perspectiva diferente da gratidão, sabe? E... eu me sinto uma pessoa muito grata. É porque o que a gente tinha colocado, né? A gente não vai ser feliz o tempo todo. Não vai.
Já dizia a música, né? Rir de tudo é desespero, né? Então, assim, quem tá feliz o tempo todo também tem alguma coisa errada. O Gratiluz pra mim era muito isso. E é legal a gente ir crescendo, evoluindo, assim, e aprendendo com os nossos erros. Eu tinha preconceito também, por exemplo, com escola construtivista. E hoje meu filho tá numa escola construtivista. Mas eu tive preconceito. Porque eu falei assim, ele vai sair de lá o quê? Abraçando árvore? Mas é verdade. Sim. Aí você foi conhecer. Aí eu fui conhecer. E aí você quebra o preconceito, né? E aí eu falei, não, eu quero isso pra ele. Por quê? Porque você traz uma questão mais, mesmo que para ele hoje que está num colegial, uma questão mais lúdica. Eu acho que as escolas preparam muitos os alunos para passar no vestibular, mas não preparam para a vida. E no caso de uma escola construtivista, a ideia dela, né, lógico, tem as mais, né, paz e amor, mas tem aquelas que focam, por exemplo, que eu estava falando dele já fazendo trabalho no primeiro colegial de empreendedorismo. Ele tem aula de empreendedorismo. Né? Que escola que tem aula de empreendedorismo? Ele tem matemática financeira. Olha só. A gente não tem isso nas faculdades. Né? Eu estava falando disso hoje com uma amiga que é advogada. Você não tem, né? Quem sai normalmente de uma faculdade de Direito, ele vai abrir um escritório de advocacia. E ele não tem uma aula de administração, uma aula de matemática financeira. Médico, né? A gente cansa de ver médico vem aqui e fala assim, nossa, eu preciso de ajuda porque eu abri a clínica, eu tô todo perdido, tô confuso, não sei o quê. Por quê? Não tem, né, educação. E a gente não tem para as crianças educação financeira. Né? Também tento organizar, aprendo, erro. O meu filho, eu dou mesada para ele e aí eu oriento ele a guardar um percentual. Eu quero que ele crie essa rotina guardar dinheiro, esse hábito de guardar dinheiro. Mas aí, acho que foi até o Chileno Gomes que falou assim, né? Eu falei, pô, mas não adianta. Porque uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, ó, eu quero te incentivar a guardar, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. A cada 6 meses, tudo que você guardar eu vou dobrar. Vou dobrar. Que aplicação, que investimento que vai te trazer esse resultado. Vai trazer isso, nenhuma. Ele não guardava. Não guardava. Aí o Chileno falou assim, mas quantos anos ele tinha? Ele tinha, sei lá, 11. 6 meses é muito tempo para ele. Ele não vai conseguir ter a percepção de resultado para daqui 6 meses, entendeu? Coloca metas mais curtas. Exato. Hoje ele já tá com 14, ele já entende melhor. Hoje já meio que também já... Não, tudo que você ganha você já vai guardando no percentual, que aí ficou mais claro para ele. Mas a gente aprende. Lá atrás eu coloquei aquilo achando que eu tava fazendo o máximo. E não era. É que tem duas coisas aí, né? A noção de tempo. Noção de tempo para uma criança, afetada, né? Pela finitude. Você vê agora, quando a gente está a partir de um determinado tempo de vida, tudo é muito rápido. A vida é muito rápida, mas é afetada pela nossa finitude, né? Pela perspectiva da finitude. Para a criança, para o adolescente, 6 meses é muito. Eternidade. É muito tempo. É difícil guardar, e isso é para adulto também, porque guardar tem a ver com se restringir, com aceitar a restrição, aceitar a falta. Sim. Né? Não tem como guardar sem aceitar a falta. Olha o importante do viver a falta lá atrás. Para estar mais firme, para conseguir, mais forte, para conseguir guardar. Porque você não gasta tudo mesmo. Para viver o prazer, né? O prazer imediato. Então, assim, ó, de certa forma também eu estou contribuindo para ele ter a falta. Para ele ter a falta. Ele e lá não na pode, frente ele vai ter o ele retorno não pode gastar tudo. De ter tido aquela falta, né? Mas eu faço isso, tudo que ele ganha, aí 25% ele tem que colocar numa aplicação. Aí agora ele até deixa ele brincar lá, ele já está diversificando as aplicações dele, sabe? Ótimo. E agora ele come lá na escola, agora é com VR, porque senão ele quer o dinheiro para jogar videogame. Senão ele usa para outra coisa. Não, ele não come. Tem que acompanhar tudo, né? Porque senão... Tudo. E molecada, daqui a pouco ele tá vendendo VR, você vai ver, na esquina lá ele acha alguém que compra. Bom, vamos lá pra gente já seguir aqui pro nosso final. Vamos voltar aqui pra questão da mulher aqui pra esse finalzinho, pra gente terminar, né, iniciando o mês das mulheres, né, em homenagem à força da mulher, à conquista que as mulheres tiveram no decorrer dos anos. E espero que realmente a gente chegue num equilíbrio. E é aquilo, o equilíbrio é não ela passar o homem, mas ser equilibrado, né? Muitas vezes a gente vê que a gente está nesse conflito interno, nesse conflito entre homem e mulher, entre elas, entre eles, e acho que a gente precisa chegar no equilíbrio. Equilíbrio também tem a ver com a gente aceitar as diferenças, né? Porque muitas vezes pensa que equilíbrio é se tornar igual, e não vai se tornar igual, não tem diferenças. Sim, mas eu acho que assim, né, o equilíbrio é muito isso, assim, tipo... uma divisão de tarefas, não é eu lavo a louça hoje, você lava amanhã, mas eu cuido da louça, você cuida de outra coisa. É uma divisão. Sim. Né? É uma divisão. É uma divisão. Então, acho que assim, os dois estando
feliz com aquela divisão, tá tudo certo. Agora também não tá, levanta a mão. Né? Porque senão o que acontece no geral é a gente ficar bufando, ficar puto, Exato, porque acha que tá desequilibrado. E aí vira uma coleção de ressentimentos e a não relação, conversa, né? Então, não, peraí, a gente dividiu lá atrás, mas não escreveu na pedra, né? Exato. Vamos revisitar. E um contrato pode ser refeito pode também. Ser refeito, Às vezes ele funciona para um determinado momento da vida. E depois não funciona mais. Depois não funciona mais. Então o casal pode reconversar também sobre como é que estão funcionando. E isso no mercado de trabalho também. Né? Muitas vezes a gente contrata, a gente conversa, a gente faz contratos com clientes e chega no meio do caminho e fala, ó, a gente precisa revisitar esse contrato. Tá tudo bem. A gente precisa aprender a ter coragem, né? De sentar e discutir esse tipo de coisa. A renegociar. E às vezes até por aptidão mesmo, né? A gente às vezes combina uma coisa, mas eu não tenho jeito para fazer aquilo, né? Exato, por que também. continuar fazendo aquilo? Sim, não é por aptidão. A gente teve isso aqui, sabia? O ano passado. A gente teve uma discussão acalorada entre os sócios. A gente chamou uma consultoria para apoiar a gente, inclusive. Porque, né, o santo de casa não faz milagre, então a gente tem que trazer alguém de fora. E pra gente chegar numa situação dessa mesmo, assim, por que a gente tem que dividir as tarefas dos sócios iguais se cada sócio tem uma característica diferente, né? E aí, assim, eu tomei um tapa forte, assim, da consultora, que ela falou assim, você tem síndrome de Deus, você quer ser Deus. Daí eu falei, mas por quê? Olha o que você colocou no relatório, que você precisa melhorar tecnicamente a parte contábil. Mas você é o cara mais comercial. Por que você pode ter alguém trabalhando com você que tenha essa aptidão por que você quer focar nisso? Se o Fábio é especialista nisso, né? E foca naquilo que você né, desempenha melhor e é mais feliz fazendo até. Lógico, vai ter coisa de novo, né? Nem tudo que você vai fazer. Sim. E vice-versa. Então a gente chegou num consenso bacana entre os sócios e melhorou bastante essa dinâmica. Mas é isso. É ter coragem de chegar e falar, é difícil. Né? Chegar, eu não gosto, eu não quero fazer isso. E aí, muitas vezes o outro você tem que fazer, mas tem que conversar, porque senão o negócio não flui. Precisa conversar. Uma das grandes questões que afasta numa relação, e acho que seja numa relação de casal, seja numa relação profissional, é o não conversar. Sim. Mas vamos lá, para esse finalzinho. A mulher precisa dar conta de tudo? Não precisa dar conta de tudo. Estão ouvindo? Não precisa dar conta de tudo. Aliás, tem que saber que não vai conseguir dar conta de tudo. Pode ter momentos em que se sinta dando, mas isso não é o todo dia, né? E precisa aprender a tolerar isso, não dar conta de tudo e não achar que se não deu conta de tudo, que é menos, que é insuficiente. Que é algum problema, que né? Que tá com algum problema. Exato. Mas e pro homem também, né? E pro homem também. Às vezes delegar e abrir mão não é fraqueza, né? Não, o dividir, o delegar, o pedir ajuda, não é fraqueza, nem para um homem, nem para uma mulher. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. A gente tinha até um colaborador nosso que tinha essa percepção de que ele era chefe, tem que saber de tudo. Eu falo assim, não precisa saber de tudo, né? Mas saber para quem perguntar, pedir ajuda também, levantar a mão e falar que não sabe. Não, eu não sei, mas eu vou atrás. Nada disso é fraqueza, né? Acho que a gente tem que também ter humildade para admitir que a gente não sabe tudo. Mas com o tempo, com a evolução, e por isso que é bacana a gente falar sobre isso, porque a gente tá o tempo todo aprendendo. Né? A Juliana fala que eu ando terapeutizado. Mas o ano passado, assim, eu tive uma discussão com a minha mãe, por exemplo, muito séria. E eu acabo eu sempre acabei abraçando muito as coisas, porque, primeiro, eu tenho dificuldade de dizer não. Segundo, não quero parecer frágil, fraco, né? Então, assim... E aí chegou numa situação que eu cheguei e falei assim, não vou mais cuidar disso. Dela, não, você tem que cuidar. Aí eu falei assim, mãe, você já percebeu que na família as pessoas só me procuram quando deu merda em alguma coisa? Alguém morreu, liga pro Samuel. Alguém precisa de dinheiro, liga pro Samuel. Alguém tem uma crise na família, alguém brigou, liga pro Samuel que ele vai fazer a intermediação, que ele é bom nisso. Agora, ninguém me liga pra saber se eu tô precisando de um abraço, se eu tô precisando de dinheiro, se eu tô feliz, né? Então, assim, tipo, você acaba assumindo aquele papel e as pessoas acabam... Que é o que acontece muitas vezes no mercado de trabalho, porque a gente tava falando do burnout, e eu já falei sobre isso também, e já recebi críticas por falar sobre isso, mas muitas vezes, né, a pessoa que tem o burnout é aquela que ela... vai fazendo, e ela tem dificuldade de falar não. Né? E a pessoa que tem dificuldade de falar não, muitas vezes o líder que está acima dela acaba, não, eu sei que ela vai resolver, eu vou passar para ela. E não isso só ela tem dificuldade de falar não, é mais do que isso até, ela acha que ela não pode falar não. Porque ela falar não é um demérito. Diz que ela está sendo insuficiente. Sim. E aí não só não falar não, mas muitas vezes ela também acaba seguindo numa tarefa que já não faz mais sentido por dificuldade de
de encerrar aquilo, Sim, sabe? geralmente. É. E é isso, é o que a gente estava falando antes. O burnout, ele tem como característica a perda do prazer. A pessoa não sente mais prazer com o que ela está fazendo. E aí eu fiz um post falando disso, né? Que uma das características do burnout era a dificuldade da pessoa em falar não. E aí veio gente lá falando assim, não é mais o chefe que é um carrasco, que ver o pessoal me criticando. Sempre Mas enfim, tem. sempre tem, faz parte. Não tem jeito. Descansar é fraqueza? Não. Necessário? Então, interessantíssima pergunta. Porque a gente tende a ver hoje os momentos de parada como perda. Né? Tô perdendo de ser produtivo, tô perdendo de realizar tal tarefa, tô perdendo de ir na festa tal, tô perdendo... Como perda, e não como algo produtivo. A parada é produtiva. A criatividade, Sim, por exemplo, necessário, depende da parada. Né? Para você estar muito ativo, você precisa do descanso. Você continuar numa toada por muito tempo sem descanso vai fazendo com que você perca a eficiência também. Então a parada é muito construtiva, além da parada fazer com que a gente possa entrar mais em contato com a gente mesmo. E aí pensando, só dando uma aprofundada na tua pergunta, muitas vezes também a gente entra num excesso de atividades numa vida muito atarefada, não só para atender uma expectativa do fora, uma expectativa social para você se achar um profissional de sucesso, um profissional demandado, enfim, mas porque isso afasta a gente de encontrar com os nossos vazios. Porque a parada tem essa, a gente se encontra com a gente mesmo. Às vezes a gente não quer, né? E às vezes a gente não quer, tem medo desse encontro, né? Então, mas esse encontro pode ser muito bom, justamente para você saber mais sobre você, para você se tornar mais íntimo de você mesmo. Uma outra situação, para a gente viver a experiência das situações, a gente precisa de uma parada. Nós três estamos aqui focados um no outro. Se a gente estivesse aqui pensando o que a gente vai ter que fazer fora daqui e no que não está fazendo enquanto a gente está aqui, a gente não estaria conseguindo viver essa experiência nessa intensidade que a gente está vivendo agora. E isso vale para qualquer situação da vida, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas não estão mais vivendo a experiência nesse sentido de repousando para conseguir viver a experiência com o outro, porque estão em constante aceleração, porque ela está lá, mas ela está perdendo outra coisa, porque ela tem que estar em outro lugar, e com o celular o tempo inteiro, fotografando, filmando, né? A questão do celular trouxe isso de uma forma agressiva para nossa vida, né? Sim. Até porque, assim, você tá de férias e tá resolvendo coisas do trabalho, né? Muito fácil alguém te acessar. Exato. Né? Um WhatsApp aqui, Sim. um e-mail ali. Ou você tá fazendo alguma coisa e tá se distraindo com outra, você tá recebendo informação. Sim. E aí você dificilmente consegue se desligar mesmo e se conectar com você mesmo. E é, você falou, muitas vezes a pessoa não quer, né? Ela tem medo de fazer isso. Ela tem medo desse encontro. Mas precisa, né? É importante esse encontro. Encontrar as nossas caixinhas. Nem sempre é tão agradável, mas ele é muito importante. A gente tem que ter essa confiança, né? Sim. Ser forte é não precisar de ninguém? Não. Não? Não é isso ser forte. Aliás, eu acho que ser forte é a gente admitir que a gente precisa de alguém, como a gente estava falando antes. Sim. Porque a gente só consegue admitir que precisa de alguém se a gente aceita que a gente é incompleto. A gente está falando de incompletude. A gente não é completo, né? Então, muitas vezes, a gente narcisicamente tem uma ideia de que a gente vai ser completo. E não é. Então, a gente também, olha lá, o lidar com as nossas faltas é importante porque a gente vai aprender o que a gente precisa que o outro complemente a gente, como numa equipe, que você estava dizendo antes. Agora, para isso, precisa sair dessa posição de controle também, né? De que eu consigo controlar tudo, de que ninguém faz melhor do que eu. Tem uma funcionária minha esses dias que ela tem uma característica assim, né? Tipo, ninguém faz melhor que eu e tudo mais. E aí a gente tava montando lá um texto, um roteiro, não sei o quê. E aí eu mandei, assim, a primeira característica dela chegar e falar assim, não, tá ruim, sabe? E aí eu falei assim, vamos ser isento, vamos perguntar pra alguém e jogar, assim, os dois textos pra ver qual tá melhor. Aí ela ficou puta porque o meu tava melhor, entendeu? Mas ela aprendeu. Ela vai aprendendo com os erros. Bom. É a pessoa lá que falou que não tem VR, essa? É a pessoa que falou que não tem VR, mas não posso falar o nome, Entendi. porque pode sofrer processo. O pessoal já fala que eu vou sofrer processo, entendeu? Por causa das brincadeiras. Entendi. Mãe que trabalha sempre se culpa?
Muitas vezes se culpa, principalmente quando tem uma carga horária muito pesada, que fica muito distante dos filhos. E aí isso vai refletir de uma forma negativa para os filhos, fatalmente? Não fatalmente, mas acho que faz Porque com que ela se culpa, sofra. Mas porque se ela se culpa, ela não acaba tentando compensar? Então, em primeiro lugar, faz com que ela sofra com isso. E aí ela entra no embate interno do que se eu tô sendo uma boa mãe, se eu não tô sendo uma boa mãe, será que eu continuo trabalhando desse jeito? Mas como que eu abro mão desse trabalho se eu preciso desse dinheiro? É um sofrimento, né? É uma luta interna ali, um embate interno. Agora, sim, pode acontecer dela se sentir culpada e aí tentar compensar de outras formas, por exemplo, não deixando ele viver as faltas, não falando não, atendendo a tudo que ele deseja, às vezes não deixando nem ele ter falta no sentido de já completar o que ele, já oferecer alguma coisa sem o pedido. O que é muito comum. O do só fala sim, né? Que a gente vê muito hoje, né? Assim. Sim. É isso, né? É os pais se sentindo culpados porque os filhos estão mais... E falando não de menos por conta disso, né? Apesar que assim, né? Eu tenho alguns exemplos na família e tudo mais. De que mães também que, por exemplo, saíram, né? Que você mencionou que muitas vezes a mulher, ela repensa no momento que ela vai ser mãe. Né? E eu tenho situações na família assim, que elas repensaram e falaram, não, eu vou cuidar dos meus filhos. E muitas vezes a relação com os filhos acaba não sendo boa pelo excesso de presença. Também, né? Tem o oposto, né? Não tem isso? Tem. O excesso de presença, o excesso de proteção, pelo excesso de brigando presença. Muito, né? Sim. Ou às vezes até talvez uma frustração de ter saído do trabalho para cuidar só da criança e de alguma forma você devolve isso para a criança. Exato. Inconscientemente, lógico, né? Sem dúvida. Por isso que essa decisão precisa ser muito bem pensada. Porque, assim, o ficar em casa não significa que o filho vai ter que corresponder também a todas as suas expectativas. Nem você tem que corresponder a todas do filho, nem o filho às suas. E a ideia é que ele seja um outro, que ele seja diferente de você, até para ele poder ir para o mundo, né? Sim. A Grazi é a psicóloga do meu filho. Vira e mexe, ela puxa minha orelha. E aí, assim, vira e mexe também ele vem e fala assim, não, mas a Grazi falou que você não pode fazer isso. Eu falei, vou deixar você um mês com a Grazi na casa dela. Pra ver se ela vai falar isso. Que é quando ela tem que falar pra você 100 vezes que é pra você escovar o dente, uma coisa simples. Pra ver se ela vai continuar falando que eu não posso falar assim, mas enfim. Aí eu falo, filho, ó, eu faço o meu melhor, tá? Você tá na terapia justamente pra lidar com aquilo que eu não consigo, mas você vai ter que me perdoar. Mas o bacana é assim, como a gente tem uma proximidade muito grande, né, vira e mexe, esses dias eu tava falando com ele sobre frustrações, sobre a questão daquilo que eu venho descobrindo da minha infância e que eventualmente causou traumas. E aí ele falou, pai, teve uma vez que eu fiquei que me trouxe um trauma, né? Eu falei, que você fez comigo, que aquilo me marcou. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, ele teve crise de ansiedade no ano passado. E a primeira crise que ele teve, eu meio que desmereci, sabe? Tipo... Ele, não tô passando bem. Só que... Aí eu falei pra ele, Fábio, você tem uma característica de que você sempre, assim, ele ia jogar bola, alguém pisava no pé dele, ele já tinha que sair de cadeira de roda do campo, sabe? Demonstrava ali Então, assim, eu tenho dificuldade de entender quando é realmente algo grave e quando não é. Então, primeira questão. Segundo, me desculpa. Né? Não foi de propósito. Eu realmente achei que você estava exagerando, ou, enfim... me arrependi, né? Durante todo o processo de tratamento, tive o mais presente possível para te ajudar e te apoiar, né? Fui, inclusive, também trabalhar isso em terapia para poder ser, né, um melhor pai nesse momento. Mas a gente está discutindo isso, eu acho que isso dificilmente vai se tornar um trauma lá na frente para você, porque você já tratou isso comigo, né? Já conversou. Então, já me desculpei com você, espero que você consiga me desculpar e seguir. Ele, não, pai, já te desculpei e tal. Eu falei, então, eu acho que isso dificilmente vai seguir como um trauma. Acontece, segue mesmo ou não, limpa. Eu acho que já trabalha. É porque assim, quando você conversa, você transforma aquele sentimento em palavra, né? E o transformar em palavra
já é a primeira coisa para que diminua a chance daquilo se transformar num trauma. Muitos traumas têm a ver com o não dito, com coisas que se passam dentro da gente que a gente sentiu e que a gente não conseguiu traduzir aquilo em palavras, né? E aí a outra coisa importante que você está falando é ele poder contar isso para você, né? Que aí permite com que você fale para ele o que aconteceu, por que você agiu daquela forma, falar para ele que você entendeu, pedir desculpas. Então, sem dúvida, o conversar diminui a chance. O mais honesto possível com ele, né? Exato. Mas, bom, pra gente deixar aqui pro final, se você pudesse falar com as mulheres que estão performando por fora, mas sofrendo por dentro, qual o seu recado para elas? Que é muito importante pensar sobre isso. O performar por fora e sofrer por dentro tem a ver com não estar sendo feito algo que está se desejando mais. Né? Ou até que se deseja, mas queria-se numa menor intensidade. Então, o ter consciência disso e o assumir isso para você mesma e o falar sobre isso para você mesma, para poder pensar no que se quer fazer, é muito importante. E pensando, inclusive, que não é demérito nenhum poder fazer novas escolhas, seja na diminuição da carga horária, seja em pensar em um outro tipo de trabalho, ou num outro tipo de rotina que não seja necessariamente trabalho, o pedir ajuda, né? Isso não é nenhum demérito. Mas só que para a gente conseguir fazer isso, a gente primeiro precisa aceitar que a gente não vai dar conta de tudo, ou que o nosso desejo não é mais aquele, que a gente quer e está precisando de alguma mudança, né? Que não dá para se manter mais aquela mesma rotina, justamente porque está muito sofrido. Sim. E pensar que o sofrido levado por muito tempo pode desenvolver algo mais tarde, algum sintoma mais tarde. A gente se desfazer de uma rotina que a gente criou e refazer é difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu tô passando por isso. Mas pode ser muito bom. Pode ser bom. Né? A transformação é porque assim... E muitas vezes a gente se trava naquela... Sim, porque o que acontece numa transformação? A gente tem que abrir mão de um monte de coisa, tem que viver o luto de um monte de coisa. Do que você queria, do que você tinha expectativa de que não aconteceu, ou do que você não é mais, do que, né? Então, tem que se viver esse luto para conseguir ir para um novo. E o ir para o novo também não é fácil, porque é o desconhecido. Né? Então, por isso que essa dinâmica é um ato de coragem. E coragem não é a gente não ter medo. É outra coisa que se pensa, né? Sim, que o corajoso é aquele que não tem medo. Não. Coragem é a gente ir com medo mesmo. Sempre? Sempre. Não tem como tirar o medo, né? Bom, Ana Gabriela, obrigado de coração. Foi uma delícia ter esse bate-papo com você aqui, né? E, assim, maravilhoso a gente poder começar o mês das mulheres com uma pessoa que eu admiro, né? E, enfim, é nossa cliente. Que especial. Você é a nossa primeira cliente aqui na nossa mesa, sabia? Que bom, verdade. A gente não teve, né? Não, acho que não. Nenhum cliente aqui. Nossa primeira cliente. Iniciando aqui, né? Segundo episódio da segunda temporada. Quantos são? A gente já tá com 50 episódios? Já. Agora vai ser 52. Vai zerar porque então, mais de 50 episódios, a nossa primeira cliente aqui. Falando de um assunto extremamente importante, bacana, né? Pra gente se fortalecer. Sim. A gente leva muito isso. No final do ano, que eu falei que eu até chorei, a gente fez um treinamento com a nossa liderança e para tentar fortalecer eles mentalmente, justamente. Porque a gente precisa ter essa transparência, essa proximidade, admitir que a gente não consegue dar conta de tudo e tá tudo bem, né? Mas por isso a gente é um time. Para que a gente se ajude, fortaleça... Complementa o outro. Fortalecer a relação de confiança, que é fundamental, né? Sim, porque a gente mina isso no dia a dia, não tem jeito. Né? E muitas vezes sem querer. Então a gente precisa parar de vez em quando, respirar, olhar para dentro e se colocar ali como um mediador e um papel de fomentar essa discussão saudável, né? E dar um abraço e falar, tá tudo bem, tô aqui para te ajudar. E acho que foi isso, foi bem legal para todo mundo. Obrigado de coração. Obrigada a vocês também. Muito feliz de ter você aqui. Eu também fiquei muito feliz de vir, queria agradecer. E ninguém vem aqui no Checkscast sem levar uma lembrancinha para casa. Você já ganhou flores, já ganhei flores, no Dia das Mulheres. Mas tem mais uma lembrancinha, tem uma sacolinha ali, por gentileza, pode pegar? Qual é a sacolinha? Essa ali, é isso. Ops. Muito obrigada. Ah, é uma camiseta. Muito obrigada da Checks. A camiseta que o Fábio tá. A camiseta da Checks. Gostei. Muito obrigada. Personalizada atrás. Opa, deixa eu ver.
Ah, muito legal. Você sabe que ano de Copa a gente fez a... Vocês já fizeram as camisetas? Já fizemos camisetas. Ano Só que a gente fez assim para os convidados não poderem vender nem dar, porque já tá com o seu nome. Vai ter que achar alguém com o mesmo nome. É. Obrigado. Gente, viu? muito obrigada. De coração. Obrigado. Obrigada Pessoal, a você, muito Fábio. obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Segue a gente se você não segue. Nas redes sociais, deixa suas redes sociais também. O meu Instagram é Ana Gabriela Andriani. E o YouTube é Ana Gabriela Andriani, psicóloga. O meu é Samu Lopes Oficial no Instagram, Samu Lopes _oficial no TikTok. O meu é Fábio Yamamoto, _oficial nos dois. E o Checkscast no Spotify, se você está assistindo no YouTube, tem também. Se você está assistindo no Spotify, tem no YouTube. E no Instagram e no TikTok também, Checkscast. Tá bom? Muito obrigado de coração, fiquem com Deus e um grande beijo. Obrigado.